Paz do Senhor, irmãos, eu sou a Débora e hoje nós daremos continuidade à série Perdidos e Achados, Deus e Zaqueu. A nossa reflexão se baseia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós podemos ver nessa passagem lida que existem 3 personagens: Zaqueu, a multidão e Jesus. E o que nós podemos aprender a respeito de Zaqueu? Zaqueu era um homem rico, um morador de Jericó, uma região onde se tinha muita riqueza para ser taxada. Zaqueu, ele era cobrador de impostos e muito provavelmente a sua riqueza também se baseava em um dos seus pecados. Talvez fosse o de defraudar as pessoas, tanto que os homens, as mulheres daquela região, eles consideravam Zaqueu como traidor por ser um trabalhador para o Império Romano. Zaqueu, assim como qualquer outro pecador, era um carecedor da graça de Jesus. E Zaqueu, ele sentia a necessidade de conhecer Jesus. Ele se via perdido, pois a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele se via perdido e necessitado de ver quem era Jesus. Sabendo que Jesus passaria por ali, ele decidiu ver Jesus. Porém, a multidão o atrapalhava devido à sua estatura, então ele decidiu subir em um sicômoro a fim de perceber quem era aquele de quem as pessoas tanto falavam. Zaqueu subiu na árvore e dali de cima ele viu Jesus. Mas o mais importante é que Jesus viu Zaqueu. Jesus viu Zaqueu e disse: Desce, pois me convém pousar em sua casa. No momento em que Jesus entrou na casa de Zaqueu, diz a palavra de Deus que com alegria ele o recebeu. No capítulo anterior do Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus falando que era muito difícil um rico herdar o reino de Deus. Porém, para Deus nada é impossível, assim nos disse Jesus. E então, Jesus fala que naquela casa havia chegado salvação, pois Zaqueu também era considerado um filho de Abraão. Não sei se por questões humanas, de sangue, ou por questões espirituais, por ter acreditado que Jesus era o Filho de Deus, então Zaqueu foi considerado um filho de Abraão, um filho na fé. E então Jesus diz que naquele momento havia chegado salvação àquela casa. Muito bem, aqui nós vemos também o segundo personagem, Jesus, mesmo sendo Deus, na sua agenda, na sua missão divina, estava marcado aquele encontro. Jesus deixou claro para Zaqueu que era conveniente para ele ir até a casa de Zaqueu.
Jesus se mostrou o mais interessado em estar na casa de Zaqueu. Me convém estar em sua casa. Na missão divina de Cristo Jesus estava salvar Zaqueu. Desde que aquele aceitasse a sua presença em seu lar, ele levaria a salvação. Quem é Jesus? Às vezes nós pensamos, quem sou eu, um pecador para que Deus se importe comigo? Mas a pergunta que deve ser feita não é essa, quem sou eu? Pois nós sabemos a resposta, todos nós somos pecadores que precisamos desesperadamente da graça de Cristo. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: quem é Deus? Era essa a curiosidade de Zaqueu. Quem é Jesus? E aí aqui nós encontramos o nosso Deus, Jesus Cristo, aquele que se interessa por nós, aquele que vai atrás do pecador. É o Deus transcendente, que está acima de todos e acima de tudo, mas também o Deus imanente, aquele que é acessível a todos, aquele que se preocupa em relacionar-se conosco. É aquele que vai até Zaqueu e lhe propõe salvação. Então a pergunta é: quem é Jesus? Foi essa pergunta que brotou no coração de Zaqueu. E essa deve ser a pergunta que deve brotar em seu coração. Quem é Jesus? Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ser encontrado por esse Deus. E o terceiro personagem que nós encontramos aqui é a multidão. Diz a palavra de Deus que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Porém, ele não conseguia por causa da multidão. A palavra de Deus diz também que quando Jesus chegou até a casa de Zaqueu, toda a multidão, toda ela, questionou dizendo: por que ele vai entrar na casa de um pecador? Será que muitas vezes nós não estamos fazendo o papel da multidão? Aquela que não se torna um discípulo de Jesus, aquela que não busca Jesus pelas legítimas necessidades, aquela que não busca Jesus por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode oferecer? Será que nós não estamos fazendo parte da multidão que, quando alguém quer encontrar Jesus, quer tocar Jesus, a multidão grita para que se cale, a multidão impede que essa pessoa se lance aos pés de Jesus, a multidão impede que essa pessoa enxergue Jesus? Será que nós não fazemos parte dessa multidão? E o que a palavra de Deus nos convida hoje, nesse devocional, é que deixemos de fazer parte da multidão e nos reconheçamos como pecador, assim como Zaqueu, que se viu necessitado de conhecer Jesus. Não se pergunte quem é você, assuma quem é você, um pecador perdido que necessita da graça de Cristo. E quando Jesus te encontrar, pois Ele vai ao teu encontro, você o receba em sua casa com alegria. E a partir do momento em que receberes Jesus em sua casa, a luz de Jesus ilumine a tua vida a ponto de você fazer assim como Zaqueu, reconhecer aquilo que precisa ser consertado. Olha, Jesus, agora eu decido devolver, eu decido doar parte dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, ele decidiu fazer muito além do que a lei dizia que devia ser feito. Ele decidiu devolver 4 vezes mais. Quando Jesus alcança o pecador, quando Jesus vai ao encontro do pecador, Ele transforma o pecador. E então o pecador se sente no desejo de mudar a sua vida, não para que seja salvo, mas porque foi salvo e por gratidão ao amor desse Deus grandioso. Então, assuma-se como um pecador perdido, pois a palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia perdido. Então, faça o que for possível, busque ajuda, converse com alguém. Zaqueu subiu em uma árvore. E você procure alguém, busque ajuda, ore. Se você não encontra força, peça para que alguém te ensine, para que alguém apresente Jesus a você. E assim, quando for encontrado,
receba-o com alegria. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com mais alguém. Que Deus abençoe a cada um. Fique na paz.